Às vezes, parece que a gente lembra de alguns momentos como se eles fossem um filme, sabe? Eu tinha apenas 6 anos, mas aquele dia está gravado na minha memória como se tivesse acontecido ontem. Era um domingo ensolarado, e a vida parecia perfeita. Meu pai estava na cozinha, preparando as famosas panquecas de domingo, as favoritas da família. Ele sempre fazia aquelas panquecas em formato de carinhas engraçadas, e eu adorava ajudar. Naquele dia, eu estava na sala com meu coelhinho de pelúcia favorito, mas corri para a cozinha quando ele me chamou. Lily, princesa, vem aqui. Ajude seu velho pai a virar essas obras-primas. Ele estava com o avental todo sujo de massa, balançando a espátula como se fosse uma varinha mágica. Minha mãe, sempre tão animada, estava colocando a mesa e cantarolando uma música que, hoje, nem consigo lembrar qual era. Parecia o começo de mais um dia comum. Até que não foi. Meu pai deixou cair a espátula. O som do metal batendo no chão ecoou pela cozinha, e, antes que eu entendesse o que estava acontecendo, ele segurou o peito e caiu. O sorriso no rosto dele deu lugar a uma expressão de dor que eu nunca tinha visto antes. Aquele momento foi o início de um caos que eu não conseguia entender completamente. Sirenes de ambulância, o som das rodas do carrinho do hospital e minha mãe chorando. Foi tudo tão rápido, e ao mesmo tempo, parecia que o tempo tinha parado. E foi assim que o mundo que eu conhecia acabou. Meu pai morreu naquela manhã. Só depois, quando cresci, comecei a perceber como aquilo afetaria tudo na minha vida. Na época, a única coisa que eu sabia era que a casa, que antes era cheia de risadas e amor, tinha se tornado um lugar vazio e silencioso. Minha mãe tentou se manter forte no começo, ou pelo menos parecia. Ela chorou muito nas primeiras semanas, mas logo começou a sair para encontros de um grupo de apoio a pais viúvos. Foi lá que ela conheceu Richard. Ele parecia legal no início. Era alto, com olhos gentis e um sorriso que me lembrava vagamente do meu pai. Em menos de um ano, ele já fazia parte da nossa vida, e minha mãe parecia feliz de novo. Eu tinha 7 anos quando ele se mudou para nossa casa. Não sei explicar exatamente, mas alguma coisa mudou na dinâmica da casa. Eu gostava de Richard, mas havia um sentimento estranho no ar. Não era mais só eu e minha mãe. E, antes que eu pudesse me acostumar com essa nova configuração, minha mãe veio com uma notícia que mudou tudo de novo. Eu seria a irmã mais velha. Eu lembro bem da expressão dela naquele dia. Seus olhos brilhavam como nunca, e ela parecia tão animada. Lily, você vai ser uma irmãzona. Não é emocionante? Ela estava tão feliz que eu não consegui expressar como eu realmente me sentia. Não que eu não quisesse um irmão, mas era como se, naquele momento, eu estivesse perdendo minha mãe também. Quando Tommy nasceu, minha mãe parecia outra pessoa. Tudo o que ela fazia girava em torno dele. Se ele chorava, ela largava qualquer coisa que estivesse fazendo. Se ele sorria, era como se o mundo dela estivesse completo. Eu tentava me adaptar, mas, de repente, eu me sentia invisível. Era como se minha infância tivesse acabado naquele momento. Aos 8 anos, percebi que minha mãe não era mais a mesma pessoa. As panquecas de domingo, que meu pai fazia com tanto carinho, não eram mais uma tradição. Agora, o café da manhã era qualquer coisa rápida que pudesse ser feita entre um choro e outro de Tommy. Eu me pegava olhando para o berço dele e me perguntando o que tinha acontecido com a nossa família. Esse foi o começo de algo que eu ainda não conseguia nomear. Tudo parecia girar em torno de Tommy, e eu estava ali, apenas tentando me encaixar. E foi assim que minha história começou a mudar de um jeito que eu nunca poderia imaginar. Com o passar dos anos, as coisas só pioraram. Minha mãe largou o emprego de professora para ficar em casa e cuidar do Tommy em tempo integral. Esses primeiros anos são cruciais para o desenvolvimento de uma criança, ela dizia sempre que alguém questionava sua decisão. Era como se ela tivesse decidido que Tommy precisava de toda a atenção do mundo, e eu simplesmente tinha que entender. E eu tentei entender. Mas não era fácil. Às vezes, eu chegava da escola faminta porque ela tinha esquecido de preparar meu lanche. Outras vezes, eu pedia ajuda com a lição de casa, mas ela estava ocupada demais tentando fazer Tommy dormir. Oh, querida, sinto muito, ela dizia, olhando rapidamente para mim antes de voltar sua atenção para ele. Aquilo começou a virar o normal, e eu aprendi a não esperar muito. Richard percebia o que estava acontecendo. Eu o via me observando às vezes, especialmente durante o jantar, quando minha mãe mal notava que eu estava ali.
Ele tentava compensar de alguma forma, ajudando com meus deveres ou me levando para as aulas de karatê. Você tem talento, Lily, ele dizia, sempre com um sorriso encorajador. Por um tempo, aquilo foi suficiente. Era bom saber que pelo menos ele me enxergava. Mas mesmo Richard não podia fazer muito. Minha mãe estava obcecada pelo Tommy. Se ele não queria comer, ela ficava implorando, fazendo aviãozinho com a colher como se ele fosse incapaz de levar comida à boca. Sarah, Richard dizia, tentando ser firme, ele precisa aprender a fazer algumas coisas sozinho. Ela sempre respondia de forma defensiva. Você acha que sou uma mamãe? Ele ainda é tão pequeno. Era impossível argumentar com ela. Quando Tommy fez 5 anos, Richard sugeriu colocá-lo em um time de beisebol para que ele aprendesse a interagir com outras crianças e desenvolvesse alguma independência. Foi um desastre. Minha mãe ficou furiosa. Você quer que ele leve uma bolada na cabeça? Ou torça o tornozelo? Em vez disso, ela o inscreveu em aulas de arte, mas ele odiou e desistiu depois de algumas semanas. O problema é a professora, minha mãe dizia, incapaz de admitir que talvez o problema fosse a própria criação superprotetora. Enquanto isso, minha relação com ela só ficava mais distante. Era como se a mulher que me criou tivesse desaparecido, substituída por alguém que só conseguia enxergar o Tommy. Mesmo nos poucos momentos em que eu tentava chamar sua atenção, ela estava sempre distraída. Eu lembro de uma vez, na escola, quando ganhei um prêmio de redação. Cheguei em casa animada, com o certificado na mão, mas tudo o que ela disse foi: "Ah, que bom, querida. Agora me ajude com o Tommy." Foi Richard quem me deu os parabéns de verdade. Ele me levou para tomar sorvete naquela noite, e eu lembro de como ele parecia orgulhoso. Você é incrível, Lily. Nunca deixe ninguém te fazer pensar o contrário. Suas palavras ficaram comigo, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ele também estava lutando para lidar com a situação. Ele começou a desistir de discutir com minha mãe, cansado das brigas intermináveis. Quando cheguei à adolescência, a situação em casa já tinha virado rotina. Eu me acostumei a cuidar de mim mesma, enquanto Tommy continuava sendo tratado como um príncipe. Ele não precisava limpar seu quarto ou guardar seus brinquedos porque, de alguma forma, isso sempre acabava sobrando para mim. Lily, querida, você pode arrumar o quarto do Tommy, minha mãe dizia, não como um pedido, mas como uma ordem. Richard tentava me defender. Ela não é empregada dele, Sarah, ele protestava uma vez, mas minha mãe começou a chorar, como sempre fazia quando era contrariada. Você ama mais a Lily do que ao Tommy, não ama? Como pode ser tão cruel com ele? Eu nunca vou esquecer a expressão de derrota no rosto de Richard. Ele balançou a cabeça e simplesmente saiu da sala. Eu queria dizer a ele que estava tudo bem, que eu estava acostumada, mas no fundo eu sabia que não estava. Eu só não tinha forças para brigar mais. Então, eu fazia o que me pediam, ficava quieta e esperava o dia em que pudesse finalmente sair daquela casa. Quando entrei no ensino médio, ficou claro que a situação em casa não ia mudar. Minha mãe continuava orbitando em torno do Tommy, e ele, já com 12 anos, sabia exatamente como usar isso a seu favor. Se não queria fazer algo, era só dizer que estava cansado, ou que não entendia, e lá estava ela, resolvendo tudo por ele. Enquanto isso, eu estava sozinha, tentando encontrar meu espaço. Foi nessa época que Richard começou a passar mais tempo comigo. Talvez ele visse como eu me sentia deslocada. Ele me levava para minhas aulas de karatê e fazia questão de assistir a cada treino. Quando ganhei meu cinto verde, ele aplaudiu mais alto do que qualquer outro pai na sala. Aqueles momentos me davam uma sensação de pertencimento, mesmo que temporária. Mas isso não durou. Tommy estava ficando mais difícil. Ele deixava a casa uma bagunça, e minha mãe continuava esperando que eu limpasse atrás dele. Richard, mais uma vez, tentou intervir. Sarah, ele precisa aprender a se cuidar. Ele já tem idade para isso. Mas, como sempre, ela se descontrolava. Você não entende como ele é especial. Ele precisa de mim, e eu não vou deixá-lo sozinho. Eu odiava quando ela fazia isso. Aquela palavra, especial, parecia uma desculpa para tudo. Se Tommy tirava notas ruins, era porque os professores não o entendiam. Se ele quebrava algo, era porque estava experimentando sua criatividade. E se alguém tentasse responsabilizá-lo por qualquer coisa, ela estava pronta para defendê-lo, como se fosse uma missão divina.
As discussões entre minha mãe e Richard ficaram mais frequentes. Ele queria que Tommy fosse mais independente, enquanto ela insistia que ele era sensível demais para lidar com responsabilidades. Eu sempre me escondia no meu quarto durante essas brigas, fingindo que estava fazendo lição de casa, mas ouvia tudo. Richard sempre acabava cedendo, não porque concordava, mas porque estava cansado. Ele começou a se afastar, o que, de certa forma, me fez sentir ainda mais sozinha. Eu estava no último ano do ensino médio quando aconteceu algo que nunca vou esquecer. Eu tinha acabado de ser aceita na faculdade, algo que parecia um milagre, considerando o ambiente em que vivíamos. Richard ficou tão orgulhoso que preparou uma surpresa para mim. Uma pasta cheia de panfletos de universidades, com detalhes sobre bolsas de estudo e programas de auxílio. O céu é o limite, Lily, ele disse, com um sorriso que quase me fez chorar. Minha mãe, no entanto, teve outra reação. Você não pode estar falando sério, Richard. Esse dinheiro deveria ser reservado para o Tommy. Ele vai precisar disso muito mais do que ela. Aquilo me atingiu como um soco. Era a minha chance, o meu futuro, e ela queria tirá-lo para proteger o Tommy de alguma dificuldade imaginária. Richard se manteve firme. Esse dinheiro é para Lily. Ela trabalhou duro para isso e merece. Foi uma das poucas vezes em que ele realmente se impôs. E, pela primeira vez, minha mãe não conseguiu argumentar. Ela ficou em silêncio, mas eu podia sentir o ressentimento no ar. Eu fui para a faculdade com o apoio de Richard, mas a relação com minha mãe nunca mais foi a mesma. Ela parou de ligar, e, quando eu ligava, sempre parecia ocupada com Tommy. Ele está passando por uma fase difícil, ela dizia, como se isso justificasse tudo. Enquanto isso, eu estava finalmente experimentando algo novo, liberdade. Longe de casa, eu podia ser eu mesma, sem as comparações e sem a sombra de Tommy. Mas essa liberdade tinha um gosto agridoce. Eu sentia falta de Richard, que continuava me mandando mensagens de incentivo, mas também sabia que ele estava ficando cada vez mais cansado. Durante as férias, quando voltava para casa, ele parecia mais velho, mais abatido. Estou fazendo o meu melhor, Lily, ele me disse uma vez, enquanto estávamos na varanda. Mas sua mãe, ela não muda. E o Tommy, ele não terminou a frase, mas eu sabia o que ele queria dizer. Tommy, agora adolescente, estava mais rebelde do que nunca. Ele não ia bem na escola, não tinha amigos de verdade e passava horas trancado no quarto jogando videogame. Minha mãe dizia que era só uma fase, mas eu sabia que era mais do que isso. Ela tinha criado alguém que não sabia lidar com o mundo real, e agora estava presa a essa escolha. Eu não sabia como ajudar. Na verdade, eu nem tinha certeza se queria ajudar. A cada visita, ficava mais claro que aquele não era mais o meu lar. A casa que meu pai havia construído estava se desmoronando, e eu não tinha forças para segurá-la de pé. Tudo o que eu queria era terminar a faculdade e seguir em frente, longe daquele caos. A faculdade foi como uma lufada de ar fresco. Pela primeira vez, eu podia focar em mim mesma, sem o peso constante de ser a filha invisível ou a irmã responsável. Mas, mesmo longe, o eco do caos em casa ainda me alcançava. Richard me ligava semanalmente, tentando mascarar o cansaço na voz. Já minha mãe, quase nunca atendia. E quando atendia, era sempre sobre Tommy. Ele está com dificuldades, Lily. Acho que ele precisa de mais atenção, ela dizia, como se isso justificasse o fato de não perguntar uma única vez como eu estava. Um dia, Richard foi mais direto. Lily, não é fácil aqui. Sua mãe não ouve ninguém. E Tommy? Bem, ele só piora. A preocupação na voz dele era evidente. Eu tentei colocar ele num programa extracurricular. Mas, como sempre, sua mãe achou que eu estava sendo duro demais. Enquanto isso, minha vida estava seguindo. Eu estava prestes a me formar, já tinha algumas entrevistas de emprego alinhadas, e pela primeira vez, sentia que estava construindo algo meu. Foi nesse contexto que recebi a notícia. Richard havia sofrido um ataque cardíaco. Assim como meu pai, ele se foi num piscar de olhos. O velório foi doloroso, mas não só por perder Richard. Foi doloroso porque minha mãe estava lá, se comportando como se fosse a viúva perfeita, chorando em público, agradecendo as pessoas por suas condolências. Tommy apareceu usando roupas que pareciam ter saído do fundo de uma gaveta, desleixadas e mal ajustadas. Ele passou o tempo todo com os olhos grudados no celular, enquanto minha mãe justificava.
ele está processando o luto à maneira dele. Foi naquele momento que percebi que algo tinha quebrado dentro de mim. Richard tinha sido o único a realmente me apoiar, a me enxergar. E agora ele também se foi. Eu sabia que, dali em diante, eu estava sozinha de verdade. Depois do funeral, a relação com minha mãe ficou ainda mais distante. Nossas conversas, quando aconteciam, eram cheias de desculpas sobre Tommy. Ele está tendo problemas para se ajustar. Ou ele só precisa de tempo. Enquanto isso, eu comecei meu primeiro emprego em uma consultoria. Trabalhei duro, economizei cada centavo. Aos 27 anos, finalmente consegui comprar meu próprio apartamento. Não era grande, mas era meu, e isso era o suficiente para me fazer sorrir toda vez que eu entrava pela porta. Quando decidi fazer uma festa de inauguração, Richard foi a primeira pessoa que me veio à mente. Ele teria ficado tão orgulhoso. Liguei para minha mãe para convidá-la, e, como sempre, ela teve uma desculpa. Ah, querida, Tommy tem um compromisso importante naquele dia. Sabe como ele depende de mim. Eu mal consegui disfarçar a frustração na minha voz. Tudo bem, mãe. Fique com o Tommy. No dia da festa, apenas Richard estaria orgulhoso de mim. Minha mãe tinha mais uma vez escolhido Tommy. Isso me cortou. E foi nessa jornada emocional, onde precisei me reconectar comigo. Como você acha que Lily enfrentará a independência? A festa de inauguração acabou sendo pequena, mas especial. Alguns amigos apareceram, e Richard foi representado por sua lembrança em minha mente e pela garrafa de vinho que ele provavelmente teria trazido. Foi nesse momento que percebi algo crucial. Eu não precisava mais da aprovação da minha mãe. A falta dela doía, mas a ausência de Richard doía mais, porque ele tinha sido a única pessoa que tentou. Ele tinha me mostrado que eu merecia ser vista, mesmo quando ela se recusava. No entanto, não demorou muito para que minha mãe voltasse a aparecer. Não fisicamente, é claro, mas na forma de um pedido. Uma ligação no meio de uma terça-feira à noite. Lily, querida, preciso da sua ajuda. Estamos enfrentando alguns problemas financeiros. O tom dela era desesperado, quase irreconhecível. A pensão mal cobre as contas da casa, e, bem, Tommy está tentando encontrar algo, mas você sabe como o mercado é cruel com jovens sem experiência. A ironia quase me fez rir, mas engoli em seco. Por anos, ela protegeu Tommy de qualquer responsabilidade, de qualquer esforço que pudesse prepará-lo para o mundo. E agora ele estava exatamente onde ela o colocou. Dependente, incapaz, e, de alguma forma, isso era minha responsabilidade? Ainda assim, eu não consegui dizer não. Talvez fosse resquício de culpa, ou talvez ainda houvesse uma parte de mim que esperava que minha mãe finalmente me enxergasse, me valorizasse. Então, ajustei meu orçamento e comecei a enviar $1.500 por mês. Era um sacrifício enorme, mas convenci a mim mesma de que era temporário, apenas até as coisas se estabilizarem. Soiler, elas nunca se estabilizaram. A cada visita à casa, eu percebia como o dinheiro desaparecia, mas nada mudava. Tommy continuava no mesmo lugar, sentado no sofá, jogando videogames ou assistindo televisão, enquanto minha mãe fazia malabarismos com desculpas para justificar sua apatia. Ele está sob muita pressão, dizia ela, como se o simples ato de existir fosse uma carga insuportável para ele. Foi numa dessas visitas que conheci Candy. Ou melhor, que tropecei em Candy, deitada no sofá da sala com unhas postiças enormes, um olhar entediado e um saco de salgadinhos em mãos. Quem é você? Perguntei, tentando não parecer rude. A noiva do Tommy, respondeu ela, com um tom tão casual quanto se estivesse falando sobre o clima. Minha mãe, é claro, estava eufórica. Não é maravilhoso? Tommy finalmente encontrou alguém que o entende. Ela parecia completamente alheia ao fato de que Candy não fazia absolutamente nada além de ocupar espaço e consumir o que eu pagava. Naquela mesma visita, Candy comeu os biscoitos caros que eu havia trazido para minha mãe, sem sequer pedir permissão. Comecei a sentir que o buraco onde minha família estava afundava cada vez mais. Mas o que realmente me quebrou foi o estado da casa. O jardim, que Richard cuidava com tanto carinho, estava coberto de mato. A pintura das janelas descascava, e havia manchas de umidade no teto que Richard jamais teria permitido. Gastei meu bônus de Natal contratando uma equipe para fazer reparos, na esperança de que isso pelo menos trouxesse um pouco de dignidade de volta ao lugar. Mas, ao voltar semanas depois, parecia que nada tinha mudado. E então veio o momento decisivo.
Eu cheguei em casa para outra visita e encontrei minha mãe na cozinha, organizando papéis que eu não reconhecia. Não foi difícil descobrir o que eram. Um testamento. Você deixou tudo para o Tommy? Minha voz saiu antes que eu pudesse controlar. Ela não negou. Sim, Lily. Ele precisa disso mais do que você. Você está indo tão bem, querida. Você não precisa disso. Aquelas palavras foram a gota d'água. Anos de negligência, desculpas e favoritismo culminaram naquele momento. Eu me virei e saí, deixando Candy no sofá e Tommy em seu mundo de jogos. Não havia mais espaço para mim ali. Aquele momento na cozinha com minha mãe foi como uma faca atravessando algo que eu ainda guardava no fundo do peito. Mesmo depois de tudo, ainda havia uma parte de mim que buscava um resquício de validação, um sinal de que, apesar de tudo, ela me via. Mas não via. Nunca viu. E agora eu sabia disso com uma clareza quase cruel. Voltei para meu apartamento, fechei a porta e me joguei no sofá, sentindo o peso de 20 e tantos anos de negligência e abandono emocional. Olhei para o teto, ainda tentando processar as palavras dela. Ele precisa disso mais do que você. Mais do que eu? Mais do que quem trabalhou durante toda a faculdade, que economizou cada centavo para comprar seu próprio espaço. Mais do que quem, ironicamente, estava financiando aquele estilo de vida. Aquilo queimava. Peguei meu celular, abri o aplicativo do banco e vi o débito automático de $1.500 que enviava religiosamente para minha mãe todos os meses. Meus dedos pairaram sobre a tela por alguns segundos, hesitando. Mas, no fundo, eu já sabia o que fazer. Cancelei a transferência com um clique definitivo. Foi como cortar um fio que me prendia a eles, algo que eu deveria ter feito anos antes. Naquela noite, dormi melhor do que em meses. No entanto, o silêncio não durou muito. Cerca de um mês depois, minha mãe ligou. O tom no outro lado da linha era urgente, quase alarmado. Lily, o dinheiro não entrou este mês. Deve ter sido algum erro no banco. Você pode resolver isso, querida? Respirei fundo e respondi com a calma que me surpreendeu. Não foi erro nenhum, mãe. Eu cancelei as transferências. O silêncio do outro lado durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade antes de ela explodir. Como você pôde fazer isso? Você sabe o quanto precisamos desse dinheiro. Tommy e Candy estão contando com isso. Eu ri, mas foi um riso cheio de ironia. Eles estão contando com isso? Para quê? Para continuar jogando videogame e esvaziando a geladeira? Minha voz ficou mais firme. Mãe, você fez sua escolha. Você deixou claro que tudo o que eu fiz, todo o apoio que eu dei, não significa nada. Você escolheu Tommy. Então ele que cuide de você agora. Ela começou a falar mais alto, mas eu interrompi. E só para constar, mãe, a escolha de fazer de Tommy uma eterna vítima não é culpa minha. Ele é como ele é porque você quis que ele fosse assim. Então, boa sorte com isso. Antes que ela pudesse responder, desliguei. E pela primeira vez, não senti culpa. Claro que ela não parou por aí. Mensagens começaram a aparecer em todas as redes sociais. No início, eram tentativas de manipulação emocional. Depois de tudo o que fiz por você, Lily, você realmente vai nos abandonar assim? Quando isso não funcionou, vieram as acusações. Você é egoísta, ingrata, uma vergonha como filha. E quando até isso não teve efeito, Tommy entrou no jogo. Você está destruindo nossa família, ele mandou por mensagem. A mamãe está chorando por sua causa. É melhor você voltar a mandar o dinheiro. Eu o bloqueei sem responder. E então veio Candy. A criatividade dela, pelo menos, era impressionante. Ela me enviou uma mensagem longa pelo LinkedIn, sim, pelo LinkedIn, explicando como Tommy estava passando por um momento delicado e como o dinheiro que eu enviava era essencial para a estabilidade emocional dele. Terminei de ler a mensagem, ri e excluí. Era surreal. A cada mensagem, a cada tentativa de manipulação, eu me sentia mais firme na minha decisão. Por tanto tempo, eu me perguntei se estava errada em querer mais, em querer ser vista. Mas agora, era claro que eles nunca mudariam, e não cabia a mim consertá-los. Tommy era um reflexo das escolhas da minha mãe, e eu não precisava carregar esse peso. Comecei a redirecionar o dinheiro que antes enviava para eles para algo que realmente importava: o meu futuro. Abri uma conta de investimentos e coloquei meu plano em prática. Pela primeira vez, eu sentia que estava construindo algo apenas para mim.
Nos meses seguintes, continuei vivendo minha vida sem olhar para trás. Quando passava por alguma loja com um cartaz de "Contrata-se", pensava em mandar para Tommy como uma piada, mas nunca o fiz. Eles já tinham tirado tanto de mim. Não precisavam tirar meu tempo e energia também. Eu estava finalmente aprendendo a dizer não, e, honestamente, isso era libertador. Nos meses que se seguiram, o caos em torno das tentativas de minha mãe e Tommy de me manipular atingiu um nível que eu jamais imaginava. O número de mensagens agressivas, acusações e até ameaças veladas aumentava, mas o impacto delas diminuía a cada dia. Cada palavra apenas reforçava o que eu já sabia. Eu havia tomado a decisão certa. No entanto, o ápice veio numa tarde de sábado, quando eu estava aproveitando a paz do meu apartamento recém-reformado. O interfone tocou, e a voz do porteiro me alertou. "Tem uma senhora aqui embaixo dizendo que é sua mãe. Quer subir?" Eu congelei. Ela nunca tinha aparecido sem avisar. Respirei fundo e pedi ao porteiro que a deixasse subir. Quando abri a porta, lá estava ela. Mais magra, com os cabelos desgrenhados e um olhar que oscilava entre desespero e raiva. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela entrou como uma tempestade, largando a bolsa na minha mesa de café. "Como você pôde fazer isso conosco?" Ela começou, apontando o dedo para mim. "Você nos abandonou. Tommy precisa de você. Lily, eu preciso de você." Eu a deixei falar, sem dizer nada. Ela se jogou no sofá, as mãos cobrindo o rosto, como se quisesse me fazer sentir a culpa que ela sempre usava para me controlar. "Você sabe o quanto é difícil para ele. Ele está sob tanto estresse. E Candy, bom, ela está tentando ajudá-lo, mas isso não é suficiente." Quando ela finalmente parou, olhei diretamente para ela e falei com a calma que vinha praticando. "Mãe, não é a minha responsabilidade. Não é minha culpa que você decidiu colocar tudo nas costas de Tommy e ignorar qualquer chance de criá-lo para ser um adulto funcional. Você teve escolhas. Eu também tive. E a minha escolha agora é viver minha vida, sem ser a solução dos problemas que você mesma criou." Ela parecia atordoada. Por um momento, achei que ela fosse gritar de volta, mas, em vez disso, sua expressão mudou. O olhar de desespero deu lugar a algo mais frio, mais calculado. "Você não entende, Lily", ela disse, baixando a voz. "Se você não nos ajudar, não sei o que vai acontecer com Tommy. Ele está falando em desistir de tudo." Era sua cartada final, e eu sabia disso. Mas, dessa vez, não funcionou. "Se ele está tão perdido assim, mãe, talvez seja a hora de procurar ajuda de verdade. E não, eu não estou falando do meu dinheiro. Estou falando de um emprego, de terapia, de responsabilidade. Você está salvando ele de tudo, menos dele mesmo." Ela ficou em silêncio por um longo momento antes de se levantar. "Você mudou, Lily", disse, sua voz cheia de amargura. "Eu nunca pensei que minha própria filha pudesse ser tão egoísta. Eu a acompanhei até a porta. E eu nunca pensei que uma mãe pudesse amar tanto um filho que esquecesse completamente o outro." Ela saiu sem dizer mais nada, e quando a porta se fechou atrás dela, eu senti algo que nunca tinha sentido antes: alívio completo. Naquela noite, as mensagens recomeçaram. Agora, eram de Tommy. Ele dizia que eu era uma traidora, que tinha arruinado a família, que ele estava à beira do abismo por minha culpa. Não respondi. Em vez disso, silenciei todas as notificações e apaguei o histórico de mensagens. Por anos, eles tinham monopolizado minha energia, mas agora eu estava livre para focar em algo que importava: minha própria paz. Os dias que se seguiram foram silenciosos. Pela primeira vez, eu não olhava para o celular esperando alguma nova explosão ou manipulação. Em vez disso, comecei a preencher aquele vazio com coisas que realmente me faziam feliz. Retomei hobbies que tinha deixado de lado, reconectei-me com amigos antigos e até comecei a planejar uma viagem que sempre quis fazer. Ainda pensava neles, claro. Pensava no que poderia ter sido se minha mãe tivesse feito escolhas diferentes, se Richard tivesse vivido mais tempo, se Tommy tivesse sido criado para ser um homem responsável e não um eterno dependente. Mas, ao mesmo tempo, percebia que esses pensamentos não me prendiam mais. Eles eram como lembranças de um capítulo que, finalmente, eu tinha fechado. Aquela visita da minha mãe tinha sido o ponto final de algo que já estava morto há anos. E, embora o rompimento fosse doloroso, pela primeira vez eu me sentia inteira. Os meses seguintes foram uma mistura de paz e reconstrução.
Era estranho acordar sem aquela constante sensação de obrigação ou culpa, como se um peso invisível tivesse finalmente sido retirado dos meus ombros. As mensagens da minha mãe e de Tommy cessaram depois que os bloqueei em todas as plataformas. O silêncio, que antes me incomodava, agora era um espaço para respirar, para viver. A cada dia, eu me permitia fazer algo por mim mesma, algo que nunca pensei que fosse possível sem sentir culpa. Comecei a frequentar aulas de yoga aos sábados, algo que Richard sempre dizia que eu deveria tentar para esvaziar a cabeça. Inscrevi-me em um curso de culinária italiana, e pela primeira vez preparei algo com mais dedicação do que qualquer tarefa que fizera para a casa da minha mãe. O dinheiro que antes ia para a conta da minha mãe agora estava sendo investido. Eu tinha um plano, em 2 anos, comprar uma casa maior. Não apenas para mim, mas para criar um espaço que fosse verdadeiramente meu, onde nenhuma memória dolorosa pudesse me alcançar. Comecei a acompanhar o crescimento do meu fundo de investimentos com um misto de orgulho e emoção. Cada centavo ali era prova de que eu estava finalmente no controle da minha vida. Durante uma caminhada pelo parque em um final de semana, me deparei com um cartaz de "Contrata-se" pendurado em uma lanchonete local. Por impulso, tirei uma foto. Por alguns segundos, pensei em enviar para Tommy como uma piada, mas desisti. Não porque sentisse pena, mas porque percebi que não valia a pena. Ele e minha mãe estavam presos em uma dinâmica que eu não poderia mudar, e tentar interferir apenas me arrastaria de volta ao caos. A última vez que ouvi falar deles foi por meio da minha tia Linda, que ligou casualmente para saber como eu estava. Ela mencionou que minha mãe estava vendendo mais coisas da casa, incluindo os móveis que Richard tanto amava. Ela disse que está apertada, mas que Tommy está tentando arrumar um emprego, comentou minha tia, com aquele tom que deixava claro o quanto ela também não acreditava nisso. Apenas murmurei algo educado e mudei de assunto. Não havia mais nada que eu pudesse fazer por eles, e isso não era algo que me causava culpa, era libertador. Certa tarde, enquanto dirigia para casa depois do trabalho, passei por um canteiro de obras. Havia uma placa de "Estamos contratando" presa na cerca de metal. Sorri para mim mesma, lembrando de Richard, e imaginei o que ele diria se estivesse aqui agora. Eu sabia que ele estaria orgulhoso. Ele sempre acreditou em mim, e, de certa forma, eu sentia que honrava seu legado cada vez que escolhia a mim mesma. Cheguei em casa e, enquanto fechava a porta do meu apartamento, um pensamento cruzou minha mente. Eu finalmente estava livre. Não apenas das expectativas e manipulações da minha mãe, mas também do desejo de ser aceita por alguém que nunca esteve disposta a me enxergar de verdade. A noite estava tranquila, e sentei-me no sofá com uma taça de vinho. Peguei um caderno e comecei a anotar ideias para o próximo capítulo da minha vida. Aquela viagem à Europa que sempre quis fazer. Talvez começasse pela Itália, afinal, minhas habilidades culinárias estavam melhorando. Olhando para as possibilidades, percebi que agora a única pessoa a quem eu devia algo era a mim mesma. E isso era tudo o que eu precisava.